Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro de São Paulo. A Justiça Federal manda suspender a cobrança de empréstimos consignados que ultrapassem 35% da renda de aposentados e pensionistas. Por outro lado, aumenta a inadimplência das famílias brasileiras. O cartão de crédito é o principal meio de se conseguir recurso, que se tornou também dor de cabeça por causa dos juros altos. Já passa de uma semana a greve dos Correios. Se funcionários reclamam por salários e por receio de mudanças na empresa, brasileiros acumulam paciência e irritação com correspondências não entregues. O cenário econômico está no ar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje em São Paulo de um encontro sobre infraestrutura promovido pelo Banco Mundial. No evento, o ministro voltou a defender a reforma da Previdência. A Vanessa Casalino tem os detalhes desse encontro. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos que estão conosco aqui no Cenário Econômico. O ministro da Fazenda disse que o relatório da reforma da Previdência, aprovado ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, preserva 75% da proposta original do governo. Henrique Meirelles disse ainda que não acredita que haverá mudanças substanciais daqui para frente com o andamento do processo legislativo. O ministro voltou a dizer que o crescimento da economia já está acontecendo e é uma taxa bastante relevante. E que agora a aprovação da reforma da Previdência vai permitir o equilíbrio das contas públicas, ampliando as possibilidades de investimento. O investimento público do governo federal brasileiro é apenas 1% do PIB. Não é? No curto prazo, não há como o governo aumentar rapidamente o investimento público, dado o forte crescimento da despesa da Previdência. Isso já está sendo devidamente enfrentado. Né? A despesa da Previdência não é que, com a aprovação da reforma, vai cair dramaticamente como percentual do PIB, mas ela passa a ser controlada, abrindo espaço para outros itens do orçamento no futuro. No curto prazo, existe, portanto, uma dependência do investimento do setor privado. Né? A longo prazo, como já mencionei, nós poderemos ter maior espaço do setor público com a aprovação da reforma da Previdência e etc. Só explicando que a Comissão Especial da Câmara ainda precisa votar destaques ao texto principal da reforma da Previdência antes da votação para valer no plenário da Casa. Depois, a gente sabe, segue para o Senado, né? Henrique Meirelles disse ainda que o PIB brasileiro vai crescer cerca de 0,8% no primeiro trimestre do ano. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Detalhe que nós tivemos aí, nós estamos em maio, já houve o início da reforma trabalhista e agora também a primeira votação da reforma da Previdência. A reforma trabalhista foi votada no plenário da Câmara dos Deputados, foi para o Senado. Agora, nessa comissão da Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência. O grande objetivo do governo é votar as duas reformas ainda no primeiro semestre deste ano. É mais do que sinalização para o mercado, para a sociedade, para os investidores, do esforço que se faz agora do ponto de vista legal, ou seja, de legislar, pensando evidentemente na solvência das contas públicas no futuro. A greve dos Correios completou hoje o 8º dia de paralisação. Essa história tem dois lados que devem ser muito bem avaliados. O dos funcionários, que brigam por melhorias e direitos e preocupados com mudanças que possam acontecer na empresa diante da crise monumental pela qual passa os Correios, vítima de má administração durante muitos anos. E do outro, a população que sofre por não receber encomendas e cartas. Difícil situação que compromete a credibilidade dos Correios, um orgulho nacional do passado. A repórter Alessandra Lago tem mais informações no Rio de Janeiro. Alessandra, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Então, a direção dos Correios e a Federação Nacional dos Trabalhadores fizeram uma reunião ontem, mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas não houve um acordo sobre o fim da greve. A direção da ST, então, fez uma nova proposta dos trabalhadores, que é avaliada hoje pelos sindicatos. Nessa proposta, os Correios vão montar uma comissão, propõem uma comissão para avaliar a questão da segurança nas agências, que é uma reivindicação dos trabalhadores, e também para avaliar como seria um sistema de entrega alternada, que é uma proposta
da empresa, né, para reduzir custos, e que isso faria com que os Correios não fizessem entregas diárias aos locais, né, poderia afetar também o prazo de entrega. Uma outra questão que está em discussão em assembleia é a proposta da empresa de não fazer a demissão motivada, e sim um plano de demissão incentivada para os trabalhadores, enfim, para a questão também de cortar custos. Os trabalhadores têm até 10 horas da noite para resolver, decidir se continuam na greve ou se voltam ao trabalho. Piotr. E aumentou o endividamento das famílias brasileiras. Essa notícia não é ruim. Aumentou também a inadimplência das famílias brasileiras. Isso sim é muito ruim. O endividamento se faz quando as pessoas decidem comprar e abrem um crediário, por exemplo. O consumo é o que faz a economia girar. Quando se fala em endividamento, quer dizer que compras foram feitas normalmente a prazo. Isso em economia significa que mais gente está disposta ou se viu em condições de comprar e manter as prestações do pagamento daquele bem em dia. Vamos dar uma olhada primeiramente nesse item da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A gente preparou uma tela, vamos dar uma olhadinha. Olha, o endividamento, ou seja, gente que contraiu dívida porque comprou alguma coisa, até aí não há nenhum problema. Subiu neste mês de abril, se comparado a março, para 58,9%. A alta foi de 1 ponto percentual, era de 57,9% no mês passado. Mas se a gente fizer uma comparação ali, tem um dado ali de abril de 2016, esse endividamento agora ainda é menor do que do ano passado, ou seja, ainda há um problema notoriamente de crédito aí. Bom, vamos lá. Agora, para a gente continuar essa discussão, mesmo com o aumento do endividamento agora, nesse mês de abril, e com a queda na comparação com o mesmo período do ano passado, os números são claros ao mostrarem que o ritmo de concessão de crédito e financiamento no país ainda é fraco. Bancos e financeiras no Brasil são avessas ao risco e não são, há muito tempo, agências de fomento, ou seja, de concessão de recursos a baixo custo para fazer a economia girar, fazer o dinheiro chegar no consumidor. O ativo maior de uma economia é claramente o comprador, o consumidor. Exatamente quem nós vimos aí não tem conseguido crédito e financiamento com facilidade e juros acessíveis. Isso, ao lado de outros fatores, gera maior inadimplência, que gera essa reação negativa dos bancos em financiar o consumidor, e por isso a economia patina neste caso, muito em função do setor privado que não toma iniciativa. Sempre se espera muito do governo nesse país. Na mesma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, temos também os índices preocupantes, agora sim, de inadimplência, o lado ruim do endividamento. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha, aumentou, em março era de 23,7% das famílias endividadas, que na verdade que não estão conseguindo pagar, ou seja, de inadimplentes. Aumentou agora para 24,1%. É uma variação de 0,4 ponto percentual, mas uma variação de quem está devendo e não está conseguindo pagar, ou seja, de inadimplência. Qualquer variação nesse caso, de 0,001, de 0,04, como é o caso, já é muito ruim. Para a gente dar uma olhadinha, se a gente comparar nos últimos 12 meses, foi quase de 1 ponto percentual o crescimento da inadimplência esse ano. Ou seja, agora em 2017, a gente está sofrendo com o drama da economia muito ruim, com muito desemprego, que vem lá de 2016, quando até era um pouquinho melhor, ou seja, tinha uma inadimplência mais baixa. Não exatamente baixa, mas menor do que a desse ano. Ainda sobre a inadimplência, nós temos também o número do drama de famílias que se declararam muito endividadas ou com muita dificuldade de pagar suas dívidas. Vamos dar uma olhadinha nessa outra tela. Olha, sem condições de pagar das famílias endividadas, ou seja, em março era 9,9%, caiu um pouquinho para 9,7%. Bom, que dizem que não tem condições de pagar. É uma pequena redução, de 0,2 ali, ponto percentual. As que se dizem muito endividadas e sem nenhuma condição de pagar, ou seja, que estão realmente com aquela bola de neve de dívida, saiu de 14,2% para 14,3%. Isso os dados da Confederação Nacional do Comércio dessa pesquisa, que ouviu mais de 18 mil consumidores no país. De novo, é uma variação pequena, mas é uma variação que aumenta o número de famílias muito endividadas. Esses são os números. Para encerrar, tem alguns números finais aqui. 33,9% das famílias endividadas que disseram possuir dívidas por mais de um ano, ou seja, disseram que possuem dívidas por mais de um ano, ou seja, 1/3 delas. Há mais de um ano estão devendo e não estão conseguindo pagar. Entre as famílias endividadas, 21,5% disseram ter mais da metade da renda mensal comprometida
com o pagamento de dívidas. Vai sobrar o que para fazer consumo novo e fazer a roda da economia girar? Está pagando juros altíssimos. Pode ser que a família tenha feito compras que não poderia pagar, pode ser que ela tenha apenas comprado coisas que ela precisava para viver diante do desemprego, foi no cartão de crédito, em qualquer outra forma de financiamento fácil e teve que pagar as contas do dia a dia. Mas isso não diminui o fato de que ela ficou inadimplente. Ou seja, a razão pode ser exatamente nobre, mas gerou uma inadimplência com juros altos, não sai da bola de neve mais. Agora vem o detalhe principal. O cartão de crédito é por onde 76% dos endividados disseram que fizeram suas dívidas. Os juros do cartão de crédito nunca é demais deixar de lembrar. Em março, aquele último mês antes dessas novas regras, que você agora, depois de um mês, se você não quitar tudo que você deve no cartão de crédito, o banco tem que te oferecer uma linha de crédito mais baixa, mas até março, e nós estamos falando de dívidas do ano passado, ou seja, chegou, por exemplo, em março, a 481% ao ano o juro do cartão de crédito. É absurdo o número, não tem outro nome para definir. E mesmo com as novas regras, agora, ou seja, com essas novas regras, cobra atualmente em torno de 14% ao mês se você, por acaso, não pagar a dívida que você tem no cartão de crédito. 14%. Sabe qual o índice da poupança hoje? Ou seja, 0,5% ao mês. Se você fizer uma dívida no cartão, é 14% de juros. Se você aplicar na poupança, você ganha 0,5% ao mês. Esse é um exemplo extremamente claro do que é o spread bancário. A diferença de quanto você paga no empréstimo, 14% no cartão de crédito, por exemplo, e de quanto você recebe de uma aplicação financeira do mesmo banco, 0,5% ao mês. Spread parece um palavrão, mas é simplesmente isso. É exatamente essa diferença que no Brasil é absurda. E a gente não vê os bancos fazendo o movimento. Aliás, o Banco Central, não me canso de repetir isso, no começo desse ano, até de forma inédita, fez uma nova reunião para trazer os bancos, a FEBRABAN, que é a federação que representa os bancos, para discutir essa coisa quase escorchante que é o spread bancário no Brasil, o tanto de juros que se cobra no país. Bom, a gente vai continuar mantendo esse assunto aqui no cenário econômico, você tem acompanhado aqui, porque há em algum momento um problema de economia pública no Brasil se você acabar com o principal ativo da economia, que é o consumidor, que hoje ou está cheio de problemas com dívida e, portanto, não consegue crédito, não consegue comprar, a economia não gira. Bom, na sequência nós temos os números do mercado financeiro, dia de baixa na Bovespa e alta do dólar, a gente volta em instantes. Já de volta aqui o estúdio do Centro de Operações da Bolsa, vamos agora aos números do mercado financeiro. Dia que teve agitação, olha, para você ter uma ideia, a gente chegou a 66 mil pontos, hoje a Bolsa 67 mil pontos na semana, hoje nós estamos com uma queda, foi maior durante o dia, agora queda de 1,86%, 64.862 pontos o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar. Bolsa em baixa, o dólar em leve alta ali, quer dizer, não exatamente tão leve assim, quase de 0,79%, na casa dos R$ 3,18. Dia desde estava falando de 3,12, 3,11, até 3,10. O dólar está tendo essa oscilação que tem variado normalmente entre uma média de 3,12 para a média superior de 3,17, hoje 3,18, alta de 0,79% no pregão de hoje. E a Justiça Federal mandou suspender imediatamente a cobrança de empréstimos consignados que ultrapassem 35% da renda de aposentados e pensionistas. A gente está falando agora de endividamento das famílias? Pois é, a Vanessa Casalino tem as informações diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, vamos lá. Então, Piotr, essa decisão da Justiça foi em resposta a um pedido do Ministério Público Federal do Ceará, mas vale para todo o país. A determinação atinge o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social e outras 14 instituições financeiras, principalmente bancos, né? Esses 35% correspondem à margem consignável das folhas de pagamento, que é de 30% em empréstimo pessoal, mais 5% relativos ao pagamento de dívidas no cartão de crédito. O Ministério Público Federal verificou que há irregularidades e inúmeros casos de aposentados com o contra-cheque quase todo comprometido por esses consignados. A decisão da Justiça Federal é liminar, ou seja, ainda não é definitiva, mas obriga as instituições financeiras a suspenderem qualquer restrição cadastral causada pela inadimplência dos titulares dos benefícios. Obriga ainda a suspender os débitos relativos a empréstimos que não respeitam o limite consignável de 35%. Piotr. Muito obrigado, Vanessa.
O atual cenário da economia brasileira ainda tem recuperação lenta em boa parte dos setores, com índices de alta e baixa se revezando. Isso tudo porque o país está saindo de uma crise pesada que vem desde 2014, tendo em 2016 um ano extremamente difícil. A gente compara os índices com relação a 2016, são sempre complicados e puxam para baixo qualquer recuperação que se viu já no começo deste ano. Mas esse é que o país está buscando alternativas porque, de alguma forma, mudou um pouco o humor em relação às expectativas que já são melhores. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram que o número de companhias exportadoras do país, que já tinha sido recorde em 2016, continua em alta agora em 2017. Exportar tem sido uma boa saída para a crise também, para mandar o produto brasileiro para o exterior e, evidentemente, isso faz imagem do país lá fora. Para falar sobre o assunto, eu recebo o economista Marcos Antônio de Andrade, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Marcos, bem-vindo aqui. Muito obrigado, ao cenário econômico. A gente viu aí que aumentou, inclusive, o emprego nas empresas, as que são focadas ou que aumentaram suas exportações. Diante de um mercado brasileiro que ainda tem, eu falava agora há pouco, um crédito muito caro porque os juros são altos. Ou seja, se eu não tenho crédito, eu não vou ter consumo. Se eu levar em conta que a família está endividada, ela também não vai pagar à vista. Ou seja, o mercado interno não tem sido um destino razoável para a produção dos produtos feitos aqui no país. A exportação está correspondendo a isso e está compensando essa perda? No caso, a exportação ela fica como uma alternativa, quase como uma alternativa única para as empresas. Como você bem antecipou, se você não tem demanda no mercado interno para você vender os seus produtos, você é quase que obrigado a buscar novas alternativas, como por exemplo o mercado exterior, para tentar colocar o teu produto onde existem eventuais demandas. E o mercado externo tem sido aberto ao produto brasileiro? Se a gente fala em dois aspectos, preço e qualidade, que são exatamente as duas coisas que se olha para se comprar? Se você me permite fazer um comentário, acredite você que o preço não é a principal dificuldade para as empresas brasileiras no exterior. Ah, não é? Não. A principal dificuldade são os acordos comerciais. Coincidentemente, essa semana eu tive uma reunião com o pessoal da BIT, que é a Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, e eles disseram para mim o seguinte, que o maior adversário deles hoje no comércio exterior não são os concorrentes, e sim os acordos internacionais que são firmados entre países, justamente para viabilizar o fluxo de comércio entre eles. A gente sempre faz menção, a própria indústria têxtil, não raro, reclama da concorrência da China com o produto brasileiro, mas no mercado interno. Interno, sim. Mas quando ela vai exportar, o problema não é a China não é o grande problema. A China é um dos grandes players. Justamente o grande problema da indústria têxtil, mas não é só a indústria têxtil, acho que é a indústria em geral, tá? O que acontece? O Brasil, durante os últimos anos, vamos colocar assim, 5, 6 anos, ele abriu mão dos acordos internacionais de comércio, ou seja, a política externa brasileira em relação à divulgação do produto brasileiro no exterior, e principalmente acordos comerciais que tenham por objetivo viabilizar o fluxo de comércio, infelizmente foram deixados de lado. Então, o número de parceiros internacionais do Brasil reduziu de forma significativamente. Por quê? Devido à política adotada pelo governo, foi um viés para o mercado interno que se apostou na demanda do mercado interno. Mas isso a gente viu notoriamente nos governos Lula e Dilma, para ficar claro. Para ficar claro. Primeiro governo Lula nem tanto, mas o segundo governo Lula e principalmente o governo Dilma foi uma catástrofe em relação ao comércio internacional. Ou seja, eu abri mão de uma alternativa imaginando que o mercado interno fosse ser o grande comprador. Exatamente. Justamente por causa das crises, principalmente a crise de 2008 e 2009, onde não tinha muita demanda no mercado externo, optou-se para estar incentivando, né, a demanda do mercado interno, que era extremamente baixa. Num primeiro momento, essa alternativa foi muito boa, aliás, foi pontual. Na minha concepção, o erro foi manter essa política. Porque agora o que acontece? Os brasileiros estão endividados, as taxas de juros são altas, o Brasil está em recessão e a indústria não tem para quem vender. Então, você tem a alternativa do mercado externo. Correto? Só que se você tivesse feito um trabalho de divulgação, um trabalho de acordos comerciais, um trabalho de vender melhor o produto brasileiro no exterior, com certeza, hoje a participação no mercado internacional das empresas brasileiras seria muito maior. Professor, há muito tempo eu discuto esse assunto e me lembro de uma palestra do embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador brasileiro em Washington durante muito tempo. Ele dizia que a indústria brasileira, especialmente a indústria e a agricultura, que são os grandes dois exportadores, evidentemente, se pegava muito a alguns produtos e não olhava para as outras possibilidades que tem de compra no mercado. Ou seja, eu tinha lá uma preocupação, claro, nós somos grandes produtores de minério de ferro, é natural, de soja, da carne, e eu estou querendo vender algumas commodities e esqueço que eu posso vender, inclusive, produtos manufaturados que têm mais valor agregado.
Mudou essa concepção agora? Porque a indústria sempre foi muito focada em alguns produtos e parecia que o Brasil, ninguém queria comprar do Brasil. De novo, mudou um pouco devido à necessidade. O que aconteceu? A necessidade muda o comportamento. Exatamente. Não é? Você fez um apontamento extremamente interessante e importante. O governo ele direcionou os seus esforços para a exportação de commodities. Por quê? Porque existia uma demanda internacional muito grande por commodities, os preços de commodities estavam extremamente altos, então claro, a tendência é você incentivar aquilo que está dando, no caso, retorno, ou seja, está dando lucro. O que aconteceu com as crises? O preço das commodities começaram a cair sensivelmente, a China deixou de crescer 14% ao ano, passou a crescer 7% ao ano. Reduziu o consumo dessas commodities. 50% do consumo. Ela que era a grande compradora do Brasil. E os preços começaram a cair. Então, a grande participação do Brasil no mercado internacional por meio de commodities, automaticamente teve um declínio. E aí sim, você também pontuou de forma muito interessante que para você ter espaço, para você ter competitividade, você precisa ter valor agregado. Eu não estou dizendo que você tem que exportar só commodities ou exportar só produtos manufaturados. Você tem que caminhar junto. Porque justamente quando você tem um lado onde ele tem um declínio, o outro pode dar um suporte e vice-versa. O que aconteceu? Foi abandonado o setor da indústria, foi abandonado o setor de exportação de produtos com valor agregado, né? E isso fez com que o Brasil tivesse aí uma recessão muito grande nesse setor. Tanto é que você pode ver a indústria, ela, acho que 3 ou 4 anos consecutivos, ela teve indicadores negativos. Ela só não apareceu porque o setor de commodities ele tinha muito positivo e equilibrado. Só para trazer nosso espectador que talvez não esteja muito acostumado às expressões da economia, valor agregado é exatamente uma coisa muito simples. Se você vende minério de ferro, isso é uma commodity. Se você vende um carro que tem boa parte de aço na sua fabricação, porque passa por vários setores, agrega-se valor. Vários setores, várias indústrias trabalham para montar o carro final. Isso é valor agregado. Vender commodity é preço bruto. Vender valor agregado é vender salário para muita gente que participou daquela cadeia. É isso, né? E lembrando que commodities, quem estabelece o preço é o mercado, não o produtor. E um produtor de uma mercadoria que é chamado de com valor agregado, ela tem a opção de colocar uma tecnologia e principalmente um serviço. Isso permite a ele estabelecer um preço e um diferencial. Quando é que o senhor acha, nós já mudamos essa filosofia do ponto de vista não só governamental, mas também dos setores que estão envolvidos? Eu entendo, ninguém está dizendo para deixar de exportar minério de ferro se nós temos e o mundo tem necessidade disso. De soja, tudo que o agronegócio faz. Agora, não dá para eu exportar soja e também exportar produtos derivados da soja, que daí eu já começo a agregar. Se eu exportar óleo de soja, já é o valor agregado da soja bruta. Perfeito. Vai precisar de investimento, que faltou. Hoje, o que a gente entende é investimento nesses setores, é você desburocratizar um pouquinho os processos. Acho que esses movimentos que o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e principalmente o Ministério das Relações Exteriores estão fazendo é um sinal positivo, onde você simplifica os processos, né? O Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio está trabalhando no Portal Único Comércio Exterior, que é uma ação muito interessante, mas isso ainda é muito pouco para quem quer ter uma participação efetiva no fluxo de comércio mundial. Você tem uma ideia, o Brasil participa de menos de 1% do fluxo de comércio internacional. Um país como o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e participa menos de 1%. Porque nós não diversificamos a pauta de exportações. Para usar uma expressão do economista, quer dizer, ter mais produtos na linha de exportação. Exatamente. Mas agora a necessidade está fazendo com que, digamos, esse atraso seja, digamos, reduzido ou recuperado. E está sendo retomada. A própria Fiesp está fazendo um trabalho interessante de divulgação das empresas no mercado internacional, participando de feiras onde, principalmente nos países mais avançados tecnologicamente, estão buscando oferecer produtos que eventualmente venham ser demandados de uma forma geral, correto? E a própria Universidade de Mackenzie também está fazendo alguns trabalhos visando ajudar o processo de internacionalização e principalmente permitir que as empresas identifiquem novas oportunidades no mercado internacional. Professor, isso é extremamente importante. Agora eu vou dizer como jornalista, se a academia brasileira não se envolver nos problemas reais da sociedade desse país, a gente vai avançar muito lentamente. Certo. A academia é porta de inovação, não é? Exatamente. De conhecimento. Mas aí a gente encontra as dificuldades de recursos. Hoje a Universidade Mackenzie é uma universidade grande, então os projetos são subsidiados pelo Instituto, né? O ideal seria uma parceria, né, com o setor privado para que essas pesquisas continuassem, esses investimentos acontecessem e a gente pudesse ajudar todo o segmento. Vamos mapear esses setores que a gente traz aqui para discutir quem é que poderia financiar as universidades nessas pesquisas. Professor Marcos, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Por nos atender aqui no Cenário Econômico. Bom, uma última notícia aqui, olha, e não é exatamente boa, tá? O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino, disse hoje que o cenário mais provável é manter a bandeira vermelha em seu primeiro patamar
até pelo menos o mês de novembro. Bandeira vermelha é quando você paga mais na conta de luz, para simplificar. Isso, novembro, quando volta aquela temporada de chuvas no país e aí a energia hidrelétrica é bem mais barata do que as térmicas. A bandeira vermelha já foi estabelecida para os meses de abril e maio. Com isso, são adicionados R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Então, a dica do cenário econômico, que é uma dica que você já sabe, é economizar. Banhos curtos, apague as luzes que não estiverem em uso e, claro, nada de gastos desnecessários. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã, hein?